bem com você? Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo à nossa semana gratuita dos bolos no pote. Meu nome é Isabela Plaza, para você que ainda não me conhece, e eu tô muito feliz de ter você aqui junto comigo. Não vou falar muito sobre mim, porque ontem eu já mandei aí no grupo do WhatsApp que você está um vídeo contando a minha história, como que eu comecei, quem eu sou, há quanto tempo eu faço isso, o que que eu faço, o que que eu não faço, tudo mais, tá? Para não tomar muito tempo da nossa aula somente me apresentando. Então, volta lá no grupo do WhatsApp se você ainda não conhece a minha história, não sabe quem eu sou, nem nada do tipo, nem nunca teve um contato comigo. Volta lá que você vai me conhecer melhor e vai fazer um melhor proveito dessa nossa semana, tá bom? E esse curso aqui de bolos no pote foi muito pedido, gente, muito pedido mesmo. Várias alunas minhas, alunos meus, seguidores, pessoal que me segue no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim, em vários canais aí de comunicação da internet, o pessoal me pede muito, quase todo dia eu recebo um pedido ou mais de gente me procurando para aprender a fazer bolo no pote. Por quê? Bolo no pote, para você que não sabe, é uma coisa super simples de fazer, super fácil, que demanda um passo a passo exato que eu vou te ensinar durante essa nossa sequência de videoaulas. Então, se você nunca fez um bolo na vida, nunca fez um recheio, nunca fez um brigadeiro, fica despreocupado, porque você vai conseguir aprender comigo de uma forma fácil, prática e rápida como fazer dos bolos no pote o seu negócio dentro da sua cozinha, gastando muito pouco e tendo um retorno muito bom. Então, para isso, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. E se nunca passou pela sua cabeça a ideia de vender bolos no pote, pode começar a colocar isso na cabeça, porque é totalmente possível. Se você já trabalha com doces, já trabalha com bolos, já trabalha aí com salgados, com esse tipo de vendas, eu vou te ensinar mais essas técnicas para você conseguir alavancar o seu negócio, conseguir ter uma renda extra ou realmente ter uma excelente renda e viver somente disso, tá? É só seguir o passo a passo que não tem erro. E eu vou falar para você como que funciona o nosso grupo do WhatsApp, brevemente, porque a gente também já passou ontem no grupo todos os recados, todas as informações, tá bom? Sobre o funcionamento. Então, nós teremos uma sequência de 3 videoaulas, ou seja, 3 dias de aula. Hoje é a aula 1, amanhã a aula 2 e depois a aula 3. Durante essas 3 videoaulas é imprescindível que você siga corretamente a ordem delas, porque tem uma sequência, eu vou fazer uma parte na aula 1, uma parte na aula 2 e uma parte na aula 3. Então, se você pular, pegar o bonde andando, ou assistir primeiro a aula 2 ou depois assistir a aula 3, não tô com tempo de ver a aula 1 hoje, vou pular para a aula 3 depois, você vai se confundir e não vai conseguir ter um bom proveito desse curso. Então, fica tranquila que as nossas videoaulas ficam no ar até sexta-feira, tá? Sexta-feira, à meia-noite, elas saem do ar. Nós teremos essa semana inteirinha de curso, revisando as aulas, tirando as dúvidas. O grupo do WhatsApp, ele é aberto à noite para que você tire sua dúvida diretamente comigo. Eu tenho toda uma equipe dentro dos grupos do WhatsApp, como administradores. Cada um está lá repassando as dúvidas para mim. Eu, pessoalmente, estou no grupo de todos, tá? Então, todas as dúvidas que vocês têm são respondidas diretamente por mim, e toda a minha equipe para atender você está qualificada. Então, quero te pedir também um favor: não aceite informação, recado, nem nada do tipo de quem não for administrador do grupo, certo? Para que você consiga ter esse proveito muito bom desse nosso curso. Eu tô fazendo para vocês com muito carinho, com as melhores técnicas que eu conheço e mais fáceis para você fazer seus bolos no pote. Então, a nossa videoaula de hoje, ela é focada em mostrar para vocês os materiais, o que você precisa para começar, o que você vai fazer, quais são as substituições, e a gente também vai aprender os tipos de pote utilizados, quais são os mais baratos, os mais caros, os tipos de ingredientes que você utiliza, e também a gente vai fazer já a nossa massa de chocolate, que é uma massa maravilhosa para bolo no pote, super versátil, que você vai ver que você consegue fazer ela de qualquer jeito. Pode bater na mão, pode bater no liquidificador, pode bater na batedeira. Então essa massa que eu vou te ensinar de chocolate não tem erro. Ela é muito fácil, prática, fica deliciosa tanto para bolo no pote quanto para bolo de festa, bolo de aniversário, caseirinho,
bolo caseiro da vovó, bolo vulcão, enfim, você pode fazer o que você quiser com essa massa que eu vou te ensinar hoje. Ela é, na minha opinião, uma das melhores massas para bolo no pote e é por isso que eu trouxe ela aqui para te ensinar, porque você merece aprender o que tem de melhor para conseguir fazer os seus bolos sem nenhum problema. Outra coisa muito importante, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas e eu já fiz uma série de vídeos explicando para você por que o bolo sola, por que o bolo murcha, por que eu não uso farinha de trigo com fermento, tudo isso eu já enviei no grupo do WhatsApp enquanto você estava aguardando o nosso curso começar. Então se você não pegou algum vídeo, peça pra gente a hora que a gente abrir os grupos que a gente envia novamente, tá bom? Pra você conseguir aí aprender bem, porque são técnicas, dicas e segredos muito importantes para você conseguir ter sucesso com o seu bolo e nunca mais perder uma receita, porque eu sei, há tanto tempo que eu faço isso, como é triste você fazer o seu bolo depois ele murchar, fazer o seu bolo e ele estolar, você fazer o seu bolo e ele não crescer. A gente perde receita, perde dinheiro, perde tempo, perde gás, perde energia, enfim, é uma perda muito grande e eu não quero que isso aconteça com você. Por isso que eu tô desvendando todos esses truques e segredos para você durante essa semana, para que você não tenha que passar pelo mesmo caminho difícil que eu passei e ir aprendendo com os erros. Então, veja bem as minhas dicas, anote tudo certinho que eu tenho certeza que suas receitas serão um sucesso. E na nossa aula de hoje, além da massa de chocolate que eu vou te ensinar, eu também ensino para você, na prática, fazer uma cobertura e recheio de chocolate, que é um chocolate cremoso. Vou te mostrar o ponto certo, todos os ingredientes, como que você faz esse recheio e cobertura de chocolate para bolo no pote, que nós utilizaremos na terceira aula para fazer a montagem e a finalização dos nossos bolos. Correto? Na nossa videoaula de amanhã, que é a nossa aula 2, nós iremos aprender a fazer a massa branca, que é uma massa branca minha, que eu chamo ela de massa coringa, que ela é super versátil também, você também consegue fazer de várias formas. Ela é uma massa estruturada por fora e macia por dentro, que desmancha na boca. Você consegue fazer um bolo no pote perfeito com ela. E amanhã também te ensino a fazer a cobertura e o recheio de leite ninho, que é uma das minhas favoritas, e eu te mostro todos os meus truques. Além disso, na nossa terceira videoaula, a gente vai fazer a nossa cobertura e recheio mousse de morango, para a gente fazer o bolo no pote de morango e o bolo no pote sensação. E também ensino para você a minha calda especial de molhar bolos, que é aquela calda que tem uma ótima durabilidade, não azeda, não estraga, não fica com gosto ruim, fica perfeito seu bolo de pote, super molhadinho e muito saboroso do jeito que ele tem que ser. Então, não perde as minhas dicas, que eu vou te passar também o que você vai aprender durante essa semana. Quais serão os bolos no pote que você vai aprender em si. Então vamos fazer com todas essas massas, recheios, coberturas, caldas que eu falei pra você. A gente vai montar o bolo no pote de chocolate, tá? O bolo no pote de ninho com Nutella, o bolo no pote de ninho com morangos, tá? Morangos frescos, que eu vou te ensinar também. O bolo no pote de morango, mousse de morango e o bolo no pote sensação. Então você vai aprender a fazer 5 tipos de bolo no pote na prática, passo a passo, com todos os segredinhos que eu tenho para te ensinar. Então, vou mostrar para você como que faz de um jeito, como que faz de outro, tipo de forma que você precisa utilizar, tudo certinho, tá? Então fica comigo que nossa aula tá imperdível. Ela vai ser super prática, não se preocupe em anotar a receita, a menos que você queira já ir colocando em prática. Por quê? Na quinta-feira eu envio para você também as receitas por escrito. Além disso, você não aprende aqui comigo só receita. Você também aprende a conservação, validade, congelamento e precificação dos seus bolos, qual preço colocar, como que eu calculo o preço, tudo certinho dentro dessa nossa sequência de aulas, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, vamos já começar. O que eu quero te explicar primeiro? Alguns desses recheios e coberturas a gente vai fazer no fogo, tá bom? E um outro, que é o mousse de morango, a gente vai fazer na batedeira, mas você também consegue bater ele na mão com um fouet, tá bom? Então, se você quiser fazer ele na mão, pode fazer que dá certo também, aí nós utilizaremos o chantilly. Para as nossas receitas que levam chocolate, a gente vai utilizar esse chocolate aqui, que é o 33% cacau. É chocolate em pó mesmo, tá? Não é achocolatado. Eu tô usando o da Cical, mas pode usar o da Nestlé, o da Garoto, o da Melkin,
Dona Jura, Apit, Dr. Oetker, pode utilizar aí o que você quiser. Tenho aqui alguns tipos de granulado pra gente finalizar os nossos bolos. Tenho Nutella, tenho uma caixinha de morango, como você pode ver aqui, tá fresquinho o meu morango. Leite condensado, que utilizaremos para as receitas no fogo. Temos aqui os potes, que eu já vou te mostrar, e a forma que eu vou utilizar, que eu também te falo qual é, tá? Então, como eu te disse, os potes temos os potes mais baratos, os potes mais caros, aqueles potes para ocasiões especiais, como as pessoas que encomendam para lembrancinha, para chá de bebê, enfim, para aniversário, para dar de lembrancinha no aniversário, que eu também trouxe aqui para mostrar para vocês, tá bom? São esses aqui, ó, de acrílico, esses potinhos aqui mais bem desenhados. Depois eu te mostro de perto, tá? Ó, são esse tipo aqui. E os outros potes. O tamanho mais tradicional que a gente utiliza é de 250 ml, tá? Mas pode utilizar maior ou menor. Tenho dois tipos de 250 ml aqui. Esse aqui, tá? Que ele é quadradinho, ó. E esse redondinho aqui, ó. Que é esse tradicional mesmo, que todo mundo pede, tá? Esse aqui, redondinho, é o mais barato que você encontra, de 250 ml, tá? Esse aqui retangular, ó, meio quadradinho, tá vendo? Ó. Ele é um pouquinho mais caro só do que esse, mas não chega a ser aí um absurdo de preço, tá? Depois eu converso com vocês direitinho sobre precificação, tá? Mas a gente vai montar nos 3 modelos. Esse aqui já é bem mais caro porque ele é de acrílico, tá? Então eu acho bacana você oferecer essa opção pro seu cliente para ele fazer alguma coisa diferente, tá? Não para você sair para vender na rua, né? Nem para as encomendas diárias que você vai ter com esses bolos. Então utiliza esse potinho aqui, redondinho de plástico, ou esse aqui, retangular, quadradinho, tá bom? Que vai dar certo seus bolos no pote, são os mais tradicionais. Vou passar para vocês também hoje no WhatsApp de bônus para vocês que estão participando da nossa semana gratuita dos bolos no pote, uma tabela de equivalência com pesos e medidas. Por quê? Para que você consiga diferenciar ml de grama, tá? Quanto que vai, quantos gramas leva uma xícara de farinha de trigo, qual que é a medida dessa xícara, tudo certinho aí. Então você vai receber essa tabela de equivalência para te ajudar. Salva ela com você, eu fiz ela com muito carinho, com muito capricho, para conseguir te ajudar a entender melhor essas questões de quantidade, de densidade, de equivalência, de pesos e medidas na confeitaria e na culinária, tá? Vai te ajudar muito essa tabela. Então salva ela, não perde, tira um print ou deixa ela salva aí no seu celular, que vai ser de grande valia para você. E a gente também vai falar agora sobre a nossa forma, tá? Tenho aqui a minha forma que eu vou utilizar para assar a massa. Essa minha forma aqui, ela tem 30 centímetros por 20, tá? Então eu tenho 30 aqui por 20. Ela é bem baixinha, ó, olha só. Cerca de 2 dedos, tá? 2 a 3 dedos tem essa minha forma aqui. Ela é bem baixa, mas pode utilizar uma forma mais alta, pode utilizar uma forma menor, porque depois a gente vai cortar e esfarelar a nossa massa, tá? Então não se apega tanto à forma, tô passando pra você a que eu tô utilizando, mas pode usar forma redonda, pode usar forma grande, pode usar forma alta, pode usar forma baixa, tá bom? A forma aí que você quiser, você pode utilizar a forma que você tiver na sua casa para fazer essa massa, tá? É só para assar essa massa e deixar ela pronta, porque depois a gente vai esfarelar e vai cortar para fazer o nosso bolo no pote, certo? Então a gente já vai começar a ir lá para a prática fazer a nossa massa de chocolate. Vem comigo aprender! Vamos começar a fazer nossa receita de massa de chocolate para bolo no pote. Antes que a gente comece a colocar a mão na massa, eu preciso te dar 2 recados muito importantes. Antes da gente começar, eu já liguei o forno e coloquei ele a 180 graus, porque eu preciso pré-aquecer ele por mais ou menos 10 minutinhos antes da gente começar a fazer a nossa receita, tá bom? Então, coloquei ele lá a 180 graus e vou deixar ele pré-aquecendo para que não aconteça nenhum problema com o nosso bolo, para que o nosso bolo não queime, não sole, não ocorra nenhum problema, da mesma forma que eu enviei os vídeos para vocês falando por que o bolo sola, por que o bolo murcha, tá bom? Por que o bolo abaixa. Então é uma dessas dicas muito importantes que faz com que o seu bolo dê certo. Aqui, outro recado, já untei minha forma, ela tem 30 centímetros por 20, tá?
Só que para fazer bolo de pote, você pode utilizar a forma aí que você quiser. Por quê? Depois a gente corta, a gente esfarela esse bolo, então a medida da forma não é o mais essencial, tá? Vocês vão ver que o bolo fica baixo, porque eu tô utilizando essa forma média, tá? Não tô utilizando uma forma menor. Se você quiser fazer essa massa para fazer um bolo montado, tá? Um bolo recheado, que você vai prensar e não um bolo de pote, você pode utilizar uma forma aí de mais ou menos 15 centímetros por 10, tá bom? Aí fica a seu critério. Mas para fazer bolo de pote, a gente pode utilizar essa. Pode utilizar até forma menor, forma redonda, a que você quiser, porque a nossa massa vai passar por outro processo depois. Então eu já untei ela e joguei aqui chocolate em pó, tá? O mesmo que a gente vai utilizar na receita, pra ela ficar bem untada. Passei manteiga, tá? E por cima joguei o chocolate em pó. Mas você pode utilizar o desmoldante, você pode untar antes com óleo e depois com o chocolate em pó. Massa de chocolate, eu gosto de untar com chocolate porque aí ele fica mais escurinho nas laterais e não fica aquela marca de farinha, tá bom? Então vamos já começar. Essa massa é de liquidificador, mas você pode fazer na batedeira e você pode bater na mão. Então ela é uma das minhas massas preferidas. Eu nunca ensinei ela em curso nenhum. É a primeira vez que eu tô desvendando essa massa aqui, que ela é super versátil e é uma das melhores para bolo no pote e para tudo que você for fazer. Porque você consegue fazer no liquidificador, na batedeira, na mão, então não tem desculpa para não fazer essa massa. Você consegue fazer de qualquer forma, tá? Então, como que é a sequência? A mesma que eu vou colocar no liquidificador. Se você for bater na batedeira, você vai fazer essa mesma sequência. Se você for bater na mão, você vai fazer essa mesma sequência. A gente basicamente coloca tudo para bater antes, tá? Todos os líquidos, juntamente com o açúcar, com o chocolate no liquidificador, como vocês vão ver. Não se preocupa que eu vou passar direitinho os ingredientes, tá? E as quantidades, tudo certo, não precisa se preocupar. E também a ordem, só quero te explicar isso para ficar bem claro. Então, a gente vai colocar os líquidos e o chocolate e o açúcar no liquidificador, separar a farinha e depois a farinha a gente vai mexer na mão. Se o seu liquidificador comportar uma quantidade grande de massa, que não é o caso do meu, o meu só cabe 1,25 litro, tá? Ele é pequeno, esse liquidificador aqui, então eu não coloco a farinha depois. Mas se o seu liquidificador for maior ou for mais potente, você pode também colocar a farinha para bater depois. O importante é que bata esses ingredientes primeiro e depois incorpore a farinha. Se fizer na batedeira, também vai fazer dessa forma, bater primeiro os que eu vou te mostrar e depois ir incorporando a farinha. Se for na mão, a mesma coisa, certo? Então vamos já começar, tá? Eu vou fazer no liquidificador, mas aí você segue todos esses passos que eu te falei. O que a gente tem aqui? Tenho aqui, ó, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, tá? Sem fermento. Já enviei também para vocês um vídeo de por que eu não utilizo farinha de trigo com fermento, certo? Aqui eu tenho meia xícara de chá de chocolate em pó. Eu tô utilizando o 33% da Cical, tá? Mas você pode utilizar o do Padre, né, que é o da Nestlé, pode usar o da Garoto, pode usar da Mavalério, pode usar o da Mel. Quem pode utilizar o chocolate em pó que você quiser, só não recomendo o achocolatado, senão ele fica muito claro e vai ficar muito doce sua receita. Tem que ser o chocolate em pó. Lembrando que acima de 50% cacau, ele já vai ficando um pouquinho mais amargo, tá? Então, para essa receita, eu gosto do 32%, 33%, certo? Tenho aqui 3 ovos. Meus ovos, ó, eles são um tamanho médio, tá? Como vocês podem ver aqui. Se o seu ovo for muito grande, aquele jumbo, por exemplo, você troca por 2 ovos, tá? E se for muito pequeno, o seu ovo você coloca 4, tá bom? Aqui eu tenho 1 colher de sopa de fermento em pó. Tenho aqui meia xícara de chá de óleo, tá? Óleo de cozinha, óleo de soja mesmo. Se não quiser utilizar óleo, pode trocar por 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal, levemente amolecida, em ponto de pomada, tá? Aqui eu tenho 1 xícara de chá de açúcar refinado de cozinha, mas pode utilizar o açúcar cristal. E aqui eu tenho 1 xícara de chá de leite. O leite e os ovos estão em temperatura ambiente, isso influencia muito na sua receita também, tá? Faz com que ela dê certo. Então agora a gente vai começar colocando os ingredientes no liquidificador. Vou trocar aqui para que vocês consigam ver bem o que a gente está fazendo. Vou começar colocando os ovos, aqui, os 3 ovos no liquidificador. Vou colocar
o óleo já, junto com os ovos. Vou colocar o leite. As receitas por escrito serão enviadas no WhatsApp, tá bom? Um dia após a nossa terceira videoaula. Pode ficar tranquila que no decorrer dessa semana você vai receber as receitas por escrito. Não se preocupa. E aqui vou colocar também o açúcar junto e o chocolate em pó. Se fizer na batedeira, segue essa mesma sequência. Se fizer na mão, segue também essa mesma sequência. O que a gente deixa pra fora? A gente deixa a nossa farinha de trigo, que a gente vai incorporar depois na mão. Ou é o que eu te falei, se o seu liquidificador aguentar, você bate depois no liquidificador. Mas primeiro são esses ingredientes. E o fermento que a gente sempre mistura na mão ao final, independente da forma que você estiver utilizando para bater a sua massa. Agora eu vou levar essa receita para bater e te mostro como que fica e como que a gente vai incorporar a farinha de trigo. Vamos lá! Prontinho, já bati aqui a nossa mistura, olha só, tá bem batido. Se você estiver batendo na mão ou na batedeira, é só até incorporar todos os ingredientes, tá? Aqui no liquidificador eu deixei por mais ou menos 2 minutinhos batendo. E agora o que eu faço? Passo aqui pra minha bacia, tá? Pra minha vasilha, ó. Coloquei tudo aqui e a gente vai incorporar a farinha de trigo de uma vez, tá? A minha farinha já está peneirada. Eu prefiro manter a farinha peneirada para esse tipo de receita, porque eu acho que fica mais fofinho o bolo e ela incorpora mais fácil, tá? Se você estiver batendo na batedeira ou no liquidificador, não tem necessidade de peneirar essa massa, tá? E agora aqui com o fouet, né, que é esse batedor de arame, eu vou mexendo bem, tá bom? Vamos lá! Vai puxando bem a massa de baixo para não ficar nenhum gruminho, nenhum pedacinho da farinha de trigo, tá? Se estiver batendo na batedeira, aí você bate por mais ou menos uns 2 minutinhos até essa farinha incorporar bem na massa, tá? Se estiver batendo na mão, segue esse mesmo passo que eu estou fazendo, tá? Vai puxando bem aqui, pra não ficar, viram só, com a farinha de trigo peneirada aqui, a gente consegue essa massa lisa bem rapidamente, não precisa nem bater muito, tá? Só o tempo de incorporar. Farinha em bolo não gosta de ser muito trabalhada, onde a farinha gosta de ser bastante trabalhada, mexida, é em pão, tá? Não pode bater tanto aí a farinha para os bolos, que senão ele vai solar, ele vai acabar ficando embatumado, né? Coisa que muitas alunas reclamam, falam que acontece com o bolo. É por conta disso, tá bom? Então, ó, só bati ele aqui levemente, já está sem nenhum gruminho aqui, tá? E aí agora a gente vai acrescentar o fermento em pó. Jogo o fermento em pó e vamos só misturar aqui delicadamente até que ele incorpore bem em todos os ingredientes, tá? Toma cuidado para não ficar pelotinha de fermento também, nem embaixo, nem nenhum pedacinho de fermento, vai dando umas amassadinhas, tá? Porque senão, se ficar pelotinha de fermento, ele vai ficar marcado no seu bolo, né? Ou o seu bolo não vai crescer bem, vai murchar de um lado e vai crescer só de outro, tá? Então o fermento tem que ser bem incorporado, tá? Mas você não pode pôr muita força nem bater ele por muito tempo, porque senão ele perde o efeito, tá bom? Prontinho, vou tirar aqui o meu fouet e nossa massa já está pronta. A gente vai colocar agora na forma, pegar aqui a forma pra gente colocar. Vamos lá. Coloquei aqui na minha forma. Vou pegar uma espátula, vou tirar bem a massa pra gente não desperdiçar a nossa massa, tá? E a gente vai levar pra assar. Tempo de forno varia, tá? É mais ou menos entre 40 e 45 minutos. Não abre o forno antes de 30 minutos, senão o seu bolo vai murchar. Dou umas leves batidinhas aqui pra tirar o ar dessa nossa massa, tá? Pra deixar ela bem assentada na forma, pra não crescer mais de um lado do que do outro, tá? Mas também, se ficar um pouquinho maior de um lado do que do outro, não se preocupa, tá? Vou bater mais aqui. Tenho algumas bolinhas de ar ainda, tá? Mas não se preocupa com ela ficar um pouquinho maior de um lado e de outro, porque a gente vai esfarelar ou cortar essa massa, tá bom? Vou levar pra assar.
No forno, vou manter a 180 graus, não abre antes de 30 minutos e depois eu te mostro como essa nossa massa fica. Prontinho, nossa massa de chocolate já está aqui bem embalada, ó. O que que eu fiz? Eu cobri ela aqui com um plástico, tá? Desenformei aqui minha massa, tudo certinho e colocamos um plástico nela, ó. Tem aqui ela já prontinha pra vocês verem, olha só. Ela fica fininha, tá? Por conta do tamanho da nossa forma, que é até essa que está aqui, mas está prontinha aqui a nossa massa. Ela é super fofinha, gente, olha só isso, tá? E vocês vão deixar ela embalada até a hora de utilizar, tá? Então, a durabilidade total dela é de 5 dias, você consegue manter ela tanto depois do seu bolo de pote pronto por até 5 dias, quanto ela assim. Pode ser congelada essa massa também. Então, se for fazer essa massa e não for utilizar agora, pode congelar ela, embala com papel filme e leva para o congelador que ela aguenta até 3 meses, tá? E agora a gente vai aprender a fazer a nossa cobertura de chocolate. Vamos manter essa nossa massa fechada, que a gente só vai montar o bolo no pote no nosso dia 3, na nossa terceira videoaula. Vamos lá aprender a fazer a cobertura e o recheio de chocolate. Aqui para o nosso recheio de chocolate, o que a gente vai precisar? Tô com a minha panela, meu fogo ainda está desligado, tá? Tenho aqui uma caixinha ou latinha de leite condensado, tá bom? Uma colher de sopa de margarina sem sal, tá? Se você for utilizar a manteiga, precisa ser sem sal também. Se você for usar a margarina, não necessariamente precise ser sem sal. Pode usar com sal que não dá diferença, tá? Tô usando a sem sal porque eu já estou acostumada. Mas, se você for usar a manteiga, precisa ser sem sal, porque manteiga dá gosto forte quando ela tem sal, tá bom? Mas a margarina não tem problema. Então, uma caixinha de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Aqui eu tenho meia xícara de chá de chocolate em pó, tô utilizando 33% cacau, tá? Não recomendo achocolatado porque pode ficar açucarada a sua receita, ficar doce demais, enjoativo e não fica gostoso, tá? Tenho aqui também meia xícara de chá de leite. Vou colocar aqui já a nossa meia xícara de chá de leite. E eu tenho aqui também meia caixinha ou 100 gramas de creme de leite, 17% de gordura. Mas eu não vou colocar agora, vou colocar só ao final, quando der o ponto que eu vou te falar, tá bom? Vou aqui ligar o fogo, colocar no fogo bem baixinho e a gente vai mexendo sempre. Quanto maior a porcentagem de cacau no seu chocolate em pó, mais pedacinho ele fica e mais difícil de dissolver ele é, tá? Então você pode mexer no primeiro momento com um fouet para ajudar a desfazer essas pelotinhas, tá bom? Se você vê que tá ficando muito difícil de dissolver e de incorporar aqui nos ingredientes, é só mexer com um fouet aqui na panela mesmo, enquanto você vai misturando, que esses gruminhos de chocolate vão se desfazendo, tá? Então vou mexer aqui no fogo baixo, sem parar por mais ou menos uns 15 minutinhos. Para bolo de pote, a gente não pode fazer aquele recheio super consistente, tá? Não pode ser aquele recheio muito grosso. Então, é indispensável que você siga o ponto correto. Não se apega a tempo, se apega ao ponto que eu vou te mostrar e aos passos da receita, tá bom? Porque se a gente deixar tempo demais, ele não vai dar ponto. Se deixar tempo de menos, ele vai acabar vazando pelas laterais do seu bolo de pote e não vai dar certo, tá bom? Então, vou mexendo aqui sem parar e mostro pra você o ponto e a hora que a gente vai colocar o creme de leite, tá bom? Vamos lá! Prontinho, nesse ponto aqui, ó, de creme, quando ele já borbulha bastante, olha só, tá borbulhando bastante no meu, passaram-se 20 minutos, tá? Eu desligo o fogo e acrescento o creme de leite. Pode colocar o creme de leite sem medo, tá? Nesse primeiro momento ele vai dar uma boa amolecida, mas depois ele volta a ficar mais cremoso. E lembrando que recheio de bolo de pote não pode ser muito consistente, tá? O creme de leite a gente coloca com o fogo desligado. Vamos mexendo bem.
até incorporar esse creme de leite aqui no nosso recheio. E a gente vai deixar ele esfriando por mais ou menos 2 horas. Vou colocar em um pote de vidro, fechar com papel filme em contato com esse recheio para não formar nenhuma película, tá? E a gente vai deixar ele descansando por mais ou menos umas 2 horas ou até esfriar em temperatura ambiente, tá? Na geladeira, se você colocar, ele vai dar uma engrossada. Se engrossar demais depois, é só colocar no micro-ondas por uns 30 segundos e acrescentar 1 ou 2 colheres de sopa de creme de leite que ele volta pro ponto que a gente precisa, tá? Se você tiver a necessidade de colocar ele na geladeira, tá? Eu vou deixar o meu esfriando por mais ou menos 2 horas. E esse aqui é o ponto que ele fica. Não se preocupa que ele vai engrossar depois de esfriar. Não vai ficar tão líquido assim como ele está agora. Vamos lá! Pronto, pessoal! Fizemos também a nossa massa que eu já mostrei para vocês anteriormente. E o nosso recheio e cobertura de chocolate também está pronto, tá? Esse recheio ele precisa descansar por pelo menos 2 horas. Então, se você for fazer e utilizar ele, mantenha ele descansando em temperatura ambiente por 2 horas ou na geladeira por 1 hora. Mas eu não gosto muito de deixar na geladeira antes, porque corre o risco dele endurecer demais, tá? Então vamos manter ele em temperatura ambiente até a hora de trabalhar, a menos que você vá fazer no outro dia ou um dia depois. Aí sim, você mantém ele na geladeira para conservar melhor. Mas ele aguenta tranquilamente 5 dias fora da geladeira ou 7 dias dentro da geladeira. Quer fazer esse recheio, essa cobertura e congelar? Pode também tranquilamente, por até 3 meses. Então acabou de fazer, coloque em um pote ou em um saquinho de congelamento, embala bem com papel filme, coloca uma etiquetinha com a data de validade, o dia que você fez, tá bom? E a data de validade até quando ele dura, e ele dura aí 3 meses congelado. Para descongelar, vai pôr no micro-ondas? Não. Vai pôr em banho-maria? Não. Vai deixar ele quietinho por 2 horas em temperatura ambiente, que ele também descongela sozinho. Tira do congelador, deixa ele quieto por 2 horas, que ele descongela e já está prontinho para você utilizar. Se ele acabar endurecendo ou se perder o ponto, na hora que você estiver fazendo ele no fogo, o que você vai fazer? Deixar esfriar, depois aquecer no micro-ondas por uns 20, 30 segundos e colocar 1 ou 2 colheres de sopa de creme de leite e misturar que ele volta para o ponto de recheio. Essa dica serve para qualquer tipo de recheio que você esteja fazendo e por acaso perca o ponto no fogo, acabe passando do ponto, ficando duro demais, você consegue utilizar essa técnica de aquecer um pouquinho e acrescentar umas colherinhas de creme de leite que ele retorna para o ponto de recheio e não interfere em nada na durabilidade nem na conservação dele, ok? Então aqui, ó, tá aqui o meu recheio, coloquei ele aqui no potinho, tá? Eu passei um papel, tá? Um plástico, ó, saquinho de plástico, desses de alimento, de congelar, mas pode pôr papel filme, tem que ser em contato com ele, ó, como você pode ver, o meu tá aqui em contato, ó, puxar aqui pra você ver. Tá? É em contato para não formar película, não entrar nada, não pegar cheiro, nem nada do tipo. Isso é muito importante. Então deixa ele bem fechadinho aqui e vamos deixar guardados aqui essa nossa cobertura e essa nossa massa para a nossa terceira aula que iremos montar os bolos no pote, tá bom? Espero que tenha gostado dessa nossa aula de hoje. Eu espero você na nossa aula de amanhã, que tá muito importante, muito completa, com a nossa massa branca e o nosso recheio e cobertura de leitinho, que eu tenho certeza que você vai adorar. E amanhã eu também falo uma surpresa que eu tô preparando pra vocês, que eu tenho certeza que o pessoal vai enlouquecer com essa surpresa que eu tô preparando. Então, coloca o celular pra despertar, coloca o despertador aí, um recadinho na agenda, um recado na geladeira, cola aí em qualquer lugar para não perder a hora da nossa aula de amanhã. Será enviada no grupo aí do WhatsApp às 8 da manhã e nós abrimos o grupo à noite para tirar dúvida. Assiste essa aula com calma, tira sua dúvida na hora que a gente abrir o grupo, não fica com vergonha de tirar sua dúvida, porque pode ser a mesma dúvida de outro colega, interage com os colegas do grupo, interage comigo, com todo o pessoal que tá aí para te atender, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito esse curso. E outra coisa, aqui na descrição desse vídeo tá o meu Instagram, clica lá para me seguir que todos os dias lá eu tiro dúvida nos stories, você vai ver as minhas postagens, tudo que eu faço, todas as minhas outras receitas, dicas, para também conseguir aí agregar mais conhecimento para você. Então, clica aqui embaixo, me segue no Instagram pra gente não perder esse contato pessoal que a gente tá tendo, porque mesmo estando aí na internet,
Muitas de vocês já me consideram como amigas e é o mesmo carinho que eu tenho por vocês. Sou muito grata a todos vocês que estão aqui me assistindo, acompanhando as minhas aulas, me seguindo. E também quero te pedir para me seguir lá no Instagram e se inscrever aqui no meu canal do YouTube, que é muito importante para que você consiga aproveitar todo o meu conteúdo que eu faço com muito amor para todos vocês. Tá bom? Então eu te espero na nossa aula de amanhã. Não perde o horário. A aula ela é repetida ao longo do dia. Você pode assistir aí no decorrer do dia até a noite para tirar a sua dúvida. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!